Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz tudo vai calar, só preciso esperar que a tempestade vai se acalmar. Cante comigo. Acalma, Senhor. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz tudo vai calar, só preciso esperar que a tempestade vai se acalmar. Queridos filhos e filhas da igreja, muitas e muitas vezes nós tivemos a alegria de ler e de ouvir o episódio maravilhoso da tempestade acalmada. Mas talvez nós não tenhamos percebido o contexto no qual o Senhor acalma essa tempestade. E vale a pena ver esse Sitz im Leben, isso é, esse contexto vital do texto, porque todo texto tem o seu contexto. Jesus e seus discípulos estão muito cansados. E por quê? Chegaram na sua casa durante a semana, você olha o que aconteceu um trechinho antes. Eles tinham atendido muita gente, expulsado o demônio de muita gente, curado, né? E depois de muito atender, não sei se vocês se lembram, semana passada, quem tem boa memória, o evangelho falou assim: tinha uma multidão tão grande entrando e saindo que eles não tinham tempo nem para comer. Lembram? É nesse contexto, sem ter tempo de comer, querendo férias, querendo descanso, que o Senhor Jesus surpreende eles. Por quê? Eles pensaram, agora sim, olharam para o mestre, o homem está extenuado, com certeza agora vai ter uma janta bem gostosa e nós vamos para Cafarnaum. Provavelmente a esposa de Pedro deveria estar preparando um ensopado, uma janta. E de repente, o crepúsculo se dá, isto é, a noite se avizinha, e o Senhor surpreende os discípulos dizendo assim: vamos para a outra margem. Vamos conferir? Vamos dar uma olhadinha no nosso evangelho? Pega aí o seu evangelho, vamos estudar a palavra de Deus, que sempre é bom, né? Olha lá, bem no comecinho, dá uma olhadinha no seu evangelho. Isso, o nosso casal das pérolas aí também. Olha lá. Naquele dia, qual que era o horário mesmo? Ao cair da tarde. Ao cair da tarde, está ficando claro ou está ficando escuro, gente? Escuro. Escuro, guarda essa, segura essa aí. Então, ao cair da tarde, eu continuo. Jesus disse a seus discípulos, agora vocês: vamos para outra margem. Vamos falar junto? O que foi que ele falou mesmo? Vamos para outra margem. Então, não era para descansar, né? Nós estamos sem força, Senhor. Tem certeza? Está caindo a noite e a gente vai para outra margem. Que hora nós vamos chegar lá? A gente não aguenta mais. E o Senhor fala comigo mais uma vez: vamos para outra margem. Toda a igreja. Vamos para outra margem. Quantas vezes em nossas vidas nós também estamos cansados? Queríamos, como dizem, pendurar nossas chuteiras, não é? Jogar a toalha. Às vezes tem tantas dificuldades no seu casamento, você fala assim: meu Deus do céu, por que eu casei? Olha a dificuldade que eu estou vivendo, Senhor. E às vezes as tribulações se agigantam em nossa vida, a gente fala assim: eu não aguento mais, eu acho que eu vou embora. E às vezes a gente fala também, ou vontade de desistir de tudo, e como diz o brasileiro, chutar o pau da barraca. E é justamente quando achávamos que não éramos mais capazes e que não podíamos mais continuar, que o Senhor chega para nós e fala assim: vai, eu sei que você consegue, mais um pouco, eu estou contigo, vai, faz mais um pouquinho de esforço, faz seu último esforço, dá mais um passo. Você fala: mas eu não posso, Senhor. Ele fala: eu sei que você pode, comigo você pode. E o Senhor nos convence de que nós
somos capazes de ir mais além, mesmo quando nós mesmos já não acreditávamos. E aqui está a primeira coisa: o Senhor acredita mais em nós do que nós em nós mesmos. Eu estava num congresso universitário em Betim, em Minas Gerais, há muitos anos. E aí um jovem, universitário, viu que eu estava vestido de padre, chegou para mim e num tom provocante falou assim: não acredita em Deus? Eu nem perguntei nada, falei: não, vem cá, bom dia, como é seu nome, Não, eu passei: não acredita em Deus. Eu olhei para ele, sorri e falei assim: que pena, ele acredita tanto em você. Uma das coisas mais fascinantes em Jesus Cristo, que é Deus, é que Ele acredita mais em nós do que nós mesmos. Quantas e quantas vezes eu não acredito na potência que Deus me deu? Quantas e quantas vezes eu não me sinto à altura da missão que Deus me dá? E a verdade que não quer calar é que eu não estou mesmo, que eu estou sempre aquém e nunca além daquilo que Deus me confia. No entanto, o Senhor fala assim: fui eu que te capacitei, fui eu que te enviei, vai, confia em mim. Eu sei que você pode dar conta disso, porque você precisa entender que Deus dá as suas batalhas mais difíceis aos seus mais valentes soldados, aos seus mais valentes guerreiros. E se Deus colocou esse rojão para você segurar, é porque Ele sabe que você é capaz, é porque Ele sabe que você vai dar conta. E Ele está dizendo hoje para nós: vamos comigo para outra margem. E nós temos que ter a ousadia de acreditar no Senhor, num Deus que acredita mais em nós do que nós mesmos acreditamos. E quando o Senhor fala para nós: vamos fazer a travessia é perigosa? É sim, Senhor. Mas é o Senhor nos dizendo que os mesmos caminhos nos levarão sempre para os mesmos lugares, que é preciso fazer a travessia, enfrentar as tempestades, os monstros e dragões que há pelo caminho, para que possamos alcançar a nova versão aprimorada de nós mesmos que o Senhor quer fazer. E não é por acaso, eu pedi que você segurasse essa informação, que Jesus convida os discípulos a fazer a travessia à noite, quando tudo ainda está escuro, para que eles aprendessem a administrar seus medos. Uma das coisas que eu mais ouço vocês falando para mim nos atendimentos, os que confessam: padre, eu tenho medo. E quando eu pergunto do que você tem medo, as respostas são as mais variadas. Eu tenho medo de ficar sozinho, eu tenho medo de não dar conta, eu tenho medo de adoecer, eu tenho medo de enterrar a pessoa que é a minha segurança, eu tenho medo de não conseguir fazer esse trabalho de conclusão de curso porque eu não me sinto capaz. Quantos de vocês me falam isso? Eu tenho medo de não conseguir corresponder àquilo que o meu chefe espera de mim. E a verdade que não quer calar é que todos nós temos medo, e relaxa, porque isso é normal. Você tem medo de não conseguir se formar, você tem medo de não conseguir ser o profissional que o seu pai espera que você seja. Eu tenho medo de não me tornar o padre que Deus quer que eu seja. Também tenho medo de ficar doente numa cama, também tenho medo de ficar sozinho. Todos temos medo, e isto é normal. E é muito interessante porque no texto grego original, em português, Jesus fala assim: porque sois tão medrosos, não é isso? Mas no grego original não é essa palavra, medrosa é phobos, daí gerou a palavra fobia. Não é isso que está escrito lá. No original o Senhor diz assim: porque sois tão covardes. É isso que está escrito em grego. Porque sois tão covardes. E é preciso, meu filho e minha filha, que a gente faça a distinção entre covardia e coragem. Então deixa eu te explicar, caso ninguém tenha te explicado. Sabe qual é a diferença? Coragem é o medo dominado. Covardia é o medo consentido. Em ambos os casos a gente está com medo. Está com medo? Vai com medo mesmo assim. É o Senhor que te enviou, é Ele quem te capacita, é Ele quem te convida para ir para outra margem, onde, segundo São Paulo, na segunda leitura, há um mundo novo a te esperar, há novos céus e a nova terra. Mas você precisa entender que os corajosos também têm medo, mas eles não permitem que o medo os domine. Entende bem? Ir para outra margem significa finalmente entender que a zona de conforto é um lugar maravilhoso,
Só que nada de novo costuma acontecer por lá, viu? Você precisa arriscar. E você precisa entender que é com medo que você vai mesmo assim. Só não consinta o medo. E que o medo não te impeça de fazer a travessia que você está precisando fazer na sua vida. Fernando Pessoa, literato de nossa língua portuguesa, em seu poema Travessia, vai dizer assim: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo. Olha que interessante. Você não tem na sua casa? Eu também tenho. Aquele pijama de mendigo, né? Que a gente só usa lá em casa, tem até um rasgo no sovaco, né? A gente só tem coragem de usar dentro de casa porque a gente sabe que ali a gente pode ser a gente mesmo, né? Pelo menos ali dentro não tem um baile de máscaras como tem no mundo, porque o mundo é um baile de máscaras, é uma festa fantasia. Não sei se você já percebeu, né? Então, essa roupa é confortável, né? Só que para que o novo de Deus aconteça na sua vida, você precisa abandonar as roupas que já têm a forma do seu corpo. E diz o poeta: esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Se você não fizer a travessia, se você não acreditar nas promessas que Deus tem para você de novos céus e nova terra, de nova fase, você vai ficar na margem, porque acha que é mais seguro, mas corre o risco de ficar à margem de você mesmo. Todo mundo já ouviu falar de um cara famoso, nem vou pedir para levantar a mão, todo mundo conhece. Um cara chamado Walt Disney, né? Interessante que a gente fala Disney, né? Mas a pronúncia é Disney, né? Disney. Walt Disney, certa vez viu lá na Flórida um pântano cheio de alligators, né? Crocodilo. E ele disse: eu vou comprar. E foi comprando. A turma falou: você está louco? Quem que compra terreno movediço? E ele foi comprando aquele lodo. E o Walt Disney falou assim: um dia o mundo inteiro vai vir aqui nesse lugar. Porque ele olhava para o lodo e o pântano e enxergava aquilo no qual um sonho poderia transformá-lo. Que interessante. Foi quando ele disse assim para todos que caçoavam dele: se você quer chegar onde a maioria não chega, você precisa começar a fazer aquilo que a maioria não faz. Se você quer continuar na mesma, ser qualquer profissional, qualquer marido, qualquer pai, continua medíocre. Continua fazendo aquilo que todo mundo faz. Continue na mediocridade. Continue na superficialidade. Tenha medo das águas profundas. E você vai terminar a vida à margem de você mesmo. E se eu puder te dar um conselho hoje, eu te dou: tome muito cuidado com a maioria. Tome cuidado. Quando a maioria gosta de um filme, geralmente é uma porcaria. Quando a maioria aplaude demais um cantor e uma cantora, geralmente não tem talento. Porque, como dizia Jean Baudrillard, a massa não tem personalidade. E isso é uma grande verdade. Cuidado com a maioria. Foi a maioria que não entrou na arca de Noé. Foi a maioria que construiu bezerros de ouro no Antigo Testamento, trocando o Deus verdadeiro por um bezerro. Foi a maioria que pediu para soltar Barrabás. E no final do mundo vai ser a maioria que entrará pela porta larga e espaçosa. Então, por isso, meu filho e minha filha, não se iluda. Não ande com a maioria. Os senhores e senhoras já viram águias voarem em bando? Não. Quem voa em bando é pardal. E aí está a diferença. Por isso, quando você for fazer a travessia e viver o novo de Deus para você, despedidas terão que acontecer. E eu vou te provar. Pegue de novo o seu evangelho. Vamos provar. Vai lá. Pega aí. Já lemos o versículo 36, não foi isso? Sim. Vamos para outra margem. Agora continua. 36, olha lá. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo. Parou. Eles estavam com muita gente, não é isso? Sim.
Mas para poderem chegar à outra margem, o que eles fizeram? Despediram a multidão. O que significa isso? Que se você quiser se tornar aquilo que Deus quer que você se torne, um homem santo, uma mulher santa, você vai ter que parar de se preocupar com a opinião da multidão. Porque a multidão é um rosto sem frio e sem coração, como cantavam os Racionais. E é verdade. Tome cuidado. Se você quiser se tornar quem Deus quer que você seja, você vai ter que fechar ciclos. Você vai ter que terminar amizades com pessoas que estavam acostumadas à sua nova versão e que agora já não te reconhecem mais. E essas pessoas que querem que você volte para a sua antiga versão já não servem mais para caminhar com você. Alguns dos senhores terão até mesmo que terminar alguns relacionamentos que, ao invés de te levarem para Deus, te levam para o inferno. Alguns dos senhores terão que se afastar de algumas, aspas, amizades, que ao invés de te levar para Cristo, te leva para o mundo. É preciso aprender a encerrar ciclos e despedir-se de pessoas. As pessoas vêm e vão, Cristo vem e fica. Quantas pessoas prometeram que vão ficar na sua vida para sempre e já não estão mais, porque só o Senhor permanece. Quem não se lembra? Nas cerimônias de formatura da 8ª série, vocês se lembram? Que a gente chorava e abraçava os amigos. Amigos para sempre é o que nós... Cadê? Sumiram. A maioria sumiu. A turma da faculdade que disse que é com você para tudo quanto é lado. Cadê? Dá para contar no dedo os que são de verdade. Por isso que eu falei ontem e repito. O barco balança para ver quem é quem. Que na hora que o barco balança, poucos ficam. Não é verdade? Quantas pessoas... Então, olha, desculpe, mas não se iluda, tá? Não se iluda. Porque a grande maioria das pessoas não vai com você até o final. Por isso os discípulos foram sábios, levaram Jesus consigo dentro da barca. Porque se as pessoas não vão contigo, Jesus sempre vai. Amém? Amém. Mais claro que isso, meu filho e minha filha, só 2 disso, né? Agora veja, penúltima coisa que eu vou dizer. O Mar da Galileia é um lago gigantesco de água doce que fica a 224 metros de profundidade, gente, né, ao nível do mar, 224. E ele é um mar de lago doce, de água doce, todo cercado por montanhas. E porque é cercado de montanhas, ali é uma pressão atmosférica fora do comum. Então as tempestades que acontecem ali, meu filho e minha filha, não são brincadeira. É tempestade mesmo. E Jesus e os discípulos cresceram naquele derredor, conheciam bem. A noite caía, o tempo não estava muito lá para essas coisas. E o Senhor convida-os a entrar no olho do furacão. É aí a pergunta que não quer calar. Se Jesus sabe tudo, sabe que vai chover, sabe que vai dar tempestade, por que ele leva os discípulos lá? Pergunta: será que às vezes o Senhor nos leva para dentro de uma tempestade? O que vocês acham? E a resposta é sim. Por quê, padre? Ele não me ama? Sim, porque Ele te ama. Porque é na tempestade que você ora, é na tempestade que você jejua, é na tempestade que você faz novena, é na tempestade que você se confessa. Mar calmo nunca fez bom marinheiro, não é verdade? Marinheiro que tem história para contar, tem muitas tempestades registradas. Quantas e quantas vezes uma tempestade: perdi meu emprego, vem rezar. Fulano ficou doente, vai rezar. Perdeu uma pessoa muito querida, vai rezar. Abençoadas as tempestades que nos fazem voltar para Deus, porque de outro modo nós não voltaríamos. Quer uma coisa que faz lotar a igreja? Gaieira. Lota a igreja, a pessoa fica com o coração partido, procura o padre, espera o padre ali, porque às vezes aquela pessoa que te botou galho
era o teu ídolo. Estava ocupando o lugar de Deus. E seu ídolo precisava ser quebrado para que Deus pudesse ser adorado. E glória a Deus. Entendeu a diferença? Tempestades nos fazem voltar para os braços do Pai. Louvado seja Deus pelas tempestades, porque na calmaria o povo relaxa e tem preguiça de vir à missa, né? E enrola para se confessar. E agora eu posso terminar com duas observações. A palavra diz que o vento cessou e houve uma grande calmaria. O que significa isso? Somente quando a tempestade não estiver mais te fazendo bem, é que ele acalma. Entendeu? Enquanto a tempestade está te fazendo ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele mantém tempestade. Quando ele percebeu, já chegou no que eu quero, silêncio, cala-te, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. E agora quero ver quem prestou atenção no evangelho e não vale colar, que eu estou de olho em você. Tinha uma barca que tinha Jesus dentro, certo? Tinha só uma barca lá ou tinha várias? Várias. Ah, que bom, não veio dormir aqui na igreja. Glória, tem uns que dormem, né? Mas glória a Deus. Ótimo. Você passou sua vida inteira escutando as pessoas falarem assim: estamos todos no mesmo barco. Mentira. Nós não estamos todos no mesmo barco. Nós estamos todos na mesma tempestade. E a tempestade vem para quem vem à missa. A tempestade vem para quem não vem. A tempestade vem para quem é crismado e para quem não é. Para quem é casado e para quem não é. Mas a diferença é que quem é casado na igreja, quem é crismado, quem é batizado, tem Cristo dentro da sua barca. E isso faz toda a diferença. A diferença não consiste em ter tempestade, porque tempestade você vai ter, desafios você vai ter. A diferença está: tenho Cristo ou não tenho Cristo? E só quem tem Cristo permanecerá de pé, porque Ele é o capitão do teu barco, o capitão da tua vida, o capitão do teu casamento, o capitão da tua casa, o capitão da tua família. A presença de Cristo no barco não significa ausência de tempestades, significa que o barco não afunda e nem vai afundar, porque é Cristo o capitão. Última pergunta, e também não vale colar. Jesus estava dormindo na frente, no meio ou atrás? Bom, tudo bem. Por quê? Aí complicou. Porque ele quis. Não. Filhos, quando um barco afunda, a primeira parte que afunda é a parte de trás. Cristo está dizendo: eu corro risco por você, eu arrisco a minha vida por você. Se alguém tiver que afundar aqui, serei eu, você não. Porque Cristo nos ama. Entende? Mas veja, se Cristo está atrás e eu estou na frente, eu consigo ver Ele? Não. O que significa? Que há momentos na sua vida em que você, no olho do furacão, não vai ver Jesus, não vai sentir Jesus. Mas isso não significa que Ele deixou de estar lá cuidando de você e serenando as tuas tempestades. Amém? Amém. Então, a partir de hoje, no olho do furacão, no olho da tempestade, não tenha medo. O Senhor está com você. Todo mundo que prometeu que ia ficar, deu no pé. Mas o Senhor está com você e vai ficar até o final. E você vai vencer. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais.
Ao som da tua voz tudo vai calar. Só preciso esperar que a tempestade vai se acalmar.